2 anos depois, Sonic está de volta aos cinemas com o seu terceiro filme da franquia. Mas antes de você assistir, relembre como foi o primeiro filme, o segundo e várias curiosidades e easter eggs que provavelmente você não viu. O primeiro filme começa com a Garra Longa. Ela não era a mãe do Sonic, era mais como a sua tutora na sua terra natal. Ela se preocupava muito com o Sonic ficar vagando por aí, muito novo, já que ele possuía poderes especiais que chamavam a atenção de gente não tão boa assim. Em um dia descuidado, ele acaba sendo seguido por uma tribo malvada de Knuckles, conhecidos como Equínidas, e é obrigado a deixar o seu planeta. E para isso, ele utiliza os famosos anéis para abrir um portal. Nessa fuga, a Garra Longa é deixada para trás com uma flechada no peito, e os Knuckles indo para cima dela. Já adulto e vivendo super bem na Terra, ele mora na cidade de Green Hill e adora acompanhar a vida do policial Tom Wachowski. Tom, por incrível que pareça, é a sua pessoa favorita no mundo. Gosto individual, né? Indiretamente, eles assistem filmes juntos, com a mulher do Tom também, a Mad. Ninguém sabe de sua existência, a não ser de um cara conhecido como Carl o Maluco, que até faz um desenho dele, mas ninguém acredita. Por causa disso, o apelido. Depois de assistir uma partida de futebol, o Sonic resolve jogar um pouco sozinho. Com essa super velocidade, ele consegue fazer de tudo, quase. Mas isso não é o suficiente para deixar ele feliz. Meio que entrando numa crise de ansiedade, ele começa a correr sem parar, aumentando a sua velocidade até que ele fica todo elétrico e acaba causando um blackout na cidade. Esse evento super estranho chama a atenção do pessoal lá de cima. Não, eu não tô falando dos anjos, mas sim do FBI, CIA, essa gente que investiga atividade suspeita em cidade pequena. O responsável designado para esse trabalho é o Dr. Robotnik, o cara que tem um bigodão estileira. Para não causar mais problemas para os seres humanos, o Sonic decide deixar o planeta Terra e partir para o planeta Cogumelo, o lugar que ele detesta, através de um portal com os anéisinhos dele. Ele vai até a sua casa, pegar o que é essencial e decide abrir o portal na casa do Tom, para se despedir dele. Nessa hora, o Tom tá em casa e escuta um barulho estranho vindo da garagem e vai verificar, achando que é um guaxinim. E com ele leva junto um tranquilizante para urso. Qual a necessidade, cara? Ao ver o Sonic, o Tom tem um treco e, assustado, ele atira no Sonic bem na hora em que ele tá abrindo o portal. Todo zonzo, o Sonic fica confuso com a camisa do Tom, que mostra a cidade de São Francisco, e o portal é aberto no topo de um prédio lá da cidade. E logo depois, o Sonic cai no chão, derrubando sua bolsa com os anéis do portal, perdendo tudo. O Sonic acorda dentro de uma gaiola na casa do Tom, que fica curioso e tenso ao mesmo tempo. Mesmo achando aquela criatura estranha e toda aquela situação também, o Tom começa a conversar com o Sonic, que explica sua situação e por que ele estava ali. Nisso, o Dr. Robotnik chega na casa do Tom, fazendo muitas perguntas para distraí-lo, enquanto seus drones vasculham o sótão da casa. O Sonic se escondeu lá, no meio das bolas, mas com toda a sua ansiedade, ele acaba saindo correndo, caindo da escada e chamando a atenção do doutor, que entra correndo para encontrá-lo. Mas ele acaba dando de cara com o guaxinim, que tá comendo um bolo que tava ali em cima. Aquele bolo foi feito pela Mad, porque o Tom, ele acabou de passar no que seria o concurso dos policiais para trabalhar em São Francisco. Todo o pé da vida, o Robotnik ameaça o Tom. E para proteger o seu humano favorito, o Sonic acaba aparecendo, implorando pela vida dele. E nisso, o Tom aproveita para acertar um socão na cara do Robotnik, que desmaia na hora. Os dois conseguem fugir dali e vão parar num bar de beira da estrada, onde o Tom aproveita para falar com seu amigo Wade, da polícia. Enquanto espera o Tom, o Sonic fica encantado com as pessoas que entram no bar e não se aguenta. Entra também. O Tom fica preocupado de outras pessoas ouvirem com um ouriço falante. Eles aproveitam que tem um tempinho ali, ninguém desconfia de nada, pra tirar uma onda, tomar uma cervejinha, pelo menos o Tom, o Sonic comer uns cachorros quentes e eles poderem bater um papo pra se conhecerem melhor. O Sonic diz que tem muitas coisas que ele gostaria de fazer e não teve oportunidade e queria aproveitar o máximo possível para fazer nessa sua possível última noite na Terra. O Tom o ajuda a criar uma lista de coisas para se fazer. Eles aproveitam muito a noite no bar, comendo, bebendo, jogando dardos, montando, até que de repente começa uma briga generalizada com o pessoal do bar, que não curte muito pessoas de fora e, como eles dizem, hipster. Para conseguirem sair dali intactos, começa uma super cena em câmera lenta, a la Zack Snyder. Só que boa, aqui é bom. Os dois conseguem fugir dali antes que a galera motoqueira o pegassem e do doutor chegar até ele. Infelizmente, a sorte deles não dura muito e o doutor os alcança no meio da estrada e começa a maior treta. Carro capotando pra lá, o Tom ganhando um conversível à força. Quando acham que se livraram de vez, a dupla descobre que o último ataque do Doutor Maluco foi deixado colado no Sonic, uma mini bomba adesiva. O Sonic e o Tom se desesperam, fazendo de tudo pra se livrar dela, mas é tarde demais e ela acaba explodindo na cara do Sonic. E ele
acaba desmaiando. O Tom pega o Sonic e vai correndo para a casa da irmã da Mad. Ela mora em São Francisco e a Mad aproveitou para pesquisar os imóveis, caso eles decidem se mudar para lá. Quando o Tom chega na casa da Rachel, ela fica completamente apavorada com o que ele tá carregando. Ao descobrirem que é o Sonic, o Tom leva ele até a bancada da cozinha e explica pra Mad tudo o que aconteceu. Quando o Sonic finalmente acorda, os três vão atrás da bolsinha com os anéis. Chegando na localização delas, o Sonic utiliza sua velocidade para descobrir que não vai ser tão simples assim chegar no terraço do prédio. Decidem bolar um plano. O Tom usa seu poder e dá uma carteirada na recepcionista do prédio e eles conseguem um acesso. Esse é o cara que quer fazer o bem e servir as pessoas. Finalmente eles conseguem recuperar a bolsa do Sonic. Mas eles não estavam sozinhos, porque o Dr. Robotnik conseguiu localizá-los e aqui a treta rola solta de novo. Milhares de drones estão atrás do Sonic. E para salvar Tom e Mad, Sonic empurra os dois do topo do prédio e novamente o Sonic para o tempo. Incrivelmente, o Sonic consegue salvar os dois e continua sua luta contra o Doutor, passando por diversos lugares na tentativa de fugir, chegando até a cidade de Green Hill, onde finalmente ele é derrotado e todos da cidade acabam conhecendo o Sonic e descobrindo que não, o Carl maluco não é tão maluco assim. No fim das contas, o Tom resolve continuar em Green Hill, ajudando as pessoas de lá, e o Sonic, de certa forma, é adotado por ele e pela Mad. E com tudo resolvido de certa forma, temos a aparição de uma outra criaturinha muito fofa, conhecida como Tails. No início do filme, o Sonic aparece correndo por Green Hill Zone, a primeira fase do jogo, onde temos os famosos loops. Como Green Hill Zone é a casa de Sonic, nada melhor do que morar num lugar semelhante em outro planeta. É por isso que ele escolhe a cidade de Green Hills, em Montana, para morar. A placa da cidade é igual ao desenho da fase do jogo. No início do filme, o Sonic entrega para Garra Longa uma flor muito conhecida dos jogos. Quando o Sonic chega em sua toca, vemos que ele é fascinado pelas HQs do personagem Flash. Também que ele é praticante de artes marciais e treina com a bandagem estilo Karate Kid, mas a sua possui a logo da franquia dos jogos. A mesa de ping-pong do Sonic é uma placa da rua sinalizando a Hilltop Road, referência à primeira fase do segundo jogo, Hilltop Zone. O mapa que Sonic possui com os diversos planetas que ele já passou conta com um especial, fazendo alusão ao console Sega Saturn. Um dos planetas que o Sonic tem mais asco é o planeta Cogumelo. Há quem diga que seja por conta do seu rival, fã de cogumelo, Mario Bros. Odeio cogumelos. Carl Maluco é o único que desde o começo diz ter visto o Sonic, tendo até feito um desenho dele, que é uma referência a um meme antigo conhecido como Sonic. Ele também chama o Sonic de Diabo Azul, nome do carro do Sonic no jogo Sonic Drift. O filme favorito do Sonic que ele assiste junto ao Tom é Velocidade Máxima, com a Sandra Bullock e o Ken Reeves. Sonic fala que suas pernas são tão rápidas que deveriam ser registradas como armas letais. Essa referência está ligada a uma piada que rola entre os praticantes de artes marciais do cinema, sendo dita por Bruce Lee no filme Era Uma Vez em Hollywood, filme que traz um pouquinho da história do cinema. Na hora que o Tom conversa com seu amigo policial Wade, ele está cercado pelo pessoal do Dr. Robotnik, e quando eles vão embora, o policial pergunta se não vão pegar a memória dele, assim como faz o Will Smith no filme Homem de Preto. O caminhão que o Robotnik usa ao longo do filme é o mesmo usado por Galvatron em Transformers, A Era da Extinção. Sonic se chama de Borrão Azul, seu antigo apelido. Sonic ataca o tanque de Robotnik, fazendo seu famoso movimento giratório. Quando Sonic tem a oportunidade de dirigir o carro do Tom, ele diz se sentir como Vin Diesel, falando seu famoso repetitivo refrão: Sou Vin Diesel, família é tudo que importa. A filha de Rachel, Jojo, entrega para Sonic o que seriam os seus famosos e clássicos tênis vermelhos. Enquanto está no telhado cercado pelos drones do Robotnik, o Sonic faz aquele seu famoso passinho de quem tá esperando alguma coisa. O Robotnik é destruído igual todos os inimigos são nos jogos, sendo surrado até dar PT na sua nave, e a musiquinha de vitória toca no fim da batalha. No fim, o visual do famoso Dr. Eggman, como é conhecido o Robotnik, finalmente começa a ser revelado, depois dele ser mandado para o planeta Cogumelo e perder um pouquinho da sua sanidade. Agora vamos para a continuação. O segundo filme mostra o Dr. Robotnik ficando pirado no planeta dos cogumelos e sua busca desesperada para conseguir voltar para a Terra. Até que aparecem uns tipos de mercenários através de um portal e o Knuckles aparece pela primeira vez. Abrindo parênteses, a voz dele assusta quando ele fala, não condiz nada com ele. Onde conseguiu isso? O Knuckles também tá procurando o Sonic. Então os dois se juntam e viajam para a Terra. Na Terra, o Sonic tá bancando o herói, salvando um caminhão forte de ser roubado, mas destruindo uma cidade inteira em troca disso. No dia seguinte, ele tem uma conversa séria com o Tom, que fala que ele tem que ter responsabilidade e tal. Nessa mesma noite, o Tom e a Mad vão para o Havaí, para o casamento da Rachel, usando o portal do Sonic para essa viagem, deixando o Sonic sozinho, junto com um cachorro. Isso aqui não vai prestar. Pois é.
Ele detona toda a casa, suja tudo, mas graças à sua super velocidade, ele consegue deixar tudo no jeito antes de falar com o Tom, que liga pra ele. Enquanto isso, o Tails aparece na cidade do Sonic, procurando por ele. O Sonic tá assistindo um filme com um cachorro e a luz da casa acaba, deixando eles no escuro. O blackout foi causado pela chegada do Robotnik, que se teletransportou pra casa do Tom. O Knuckles começa a sair na mãozada com o Sonic, mostrando que ele é bem mais forte. E ele pergunta ao Sonic o que ele sabe sobre a tal da Esmeralda Mestre. Graças ao poder da coincidência, o Tails aparece nessa mesma hora e salva o Sonic, levando ele para longe dali. O Knuckles persegue eles, mas acaba caindo no barranco e perdendo de vista. Escondidos, Tails conta para o Sonic sobre o Knuckles e da rixa do clã dele com o da Garra Longa. O Sonic diz que esse negócio de esmeralda escondida não passa de um boato, mas nessa hora, eles recebem uma mensagem da Garra Longa, falando que a esmeralda é sim real e está sendo ameaçada, precisando ser protegida por ele. Agora o Sonic e Tails vão para a Sibéria, atrás de uma bússola, usada para encontrar essa esmeralda. Seguindo as informações do mapa, enquanto isso, o Robotnik vai se encontrar com seu amigo, colega de trabalho, o Agente Stones, que acaba abrindo uma cafeteria enquanto aguardava ansiosamente pela volta do Robotnik. Sonic e Tails chegam até um bar na Sibéria e arrumam confusão, tendo que dançar para saírem vivos de lá. Por um segundo, eu achei que eles iam mandar todos os passinhos do Fortnite, mas ainda bem que não. Foi muito melhor, e eles arrasaram, sendo carregados no final. Foi tão maluco que o Sonic dorme com uma das estranhas de lá. No dia seguinte, eles seguem caminho e chegam numa caverna, com uma entrada enorme de coruja, nem um pouco chamativa. Os dois entram e conseguem pegar a bússola, mas dando o azar do doutor encontrarem eles também. Pedágio da contextualização, preciso só do like. Quando entram na caverna, há uma parede com diversas esmeraldas, e o Tails explica que elas foram criadas pela tribo do Knuckles e possuíam muitos poderes juntos, formando a tal Esmeralda Mestre. Mas o clã em que a Garra Longa fazia parte não curtia essa parada aí, e o Sonic só consegue entender essa treta quando faz um paralelo da treta do Vin Diesel com The Rock em Velozes e Furiosos. Como o Vin Diesel e o The Rock. Tretas em Hollywood. Sonic e Knuckles brigam montanha abaixo. O Sonic faz seu famoso movimento de deixar tudo em câmera lenta para fugir do Knuckles, que aparece de repente. E nessas daí, o Sonic o chama de Soldado Invernal. Os dois chegam na ponta da montanha e o Sonic acaba perdendo todos os seus anéis. O Knuckles se aproxima dele e conta sua versão dos acontecimentos, no dia em que o Sonic foi para a Terra e a Garra Longa para o céu. Nesse dia, o Knuckles acabou perdendo seu pai também. Fica aquele climão pesado e quente no meio de tanta neve. E o Tails destrói tudo, sem querer, prendendo o Knuckles, que fica pé da vida com o Sonic, achando que ele tinha armado tudo. O Sonic entrega a bússola pro Tails, mas nessa hora o Robotnik consegue interceptar o passe e pegar a bússola para ele, e manda 2 mísseis para o Tails, fazendo ele desmaiar e causando uma avalanche enorme ali na montanha, deixando Tails e o Sonic em perigo. O Sonic, desesperado, liga pro Tom salvar ele, já que ele é o único que ficou com um anel para poder voltar da viagem. Mas na hora acaba não funcionando, porque ele se embananou todo com as alianças dos noivos e para recuperar, ele mete um socão na cara do noivo, bem na hora que ele tá botando as alianças, e consegue abrir o portal pro Sonic, que acaba levando junto a avalanche pro Havaí. O futuro marido da Rachel revela que aquele casamento todo era uma armação para conseguir prender o Sonic. Com a ajuda da Rachel e da Maddie, o Sonic consegue fugir e atravessar o oceano para encontrar o Doutor e o Knuckles, que acabaram de encontrar a Esmeralda numa ilha, protegida por um labirinto e diversas armadilhas. Chegando lá, Robotnik deixa o Knuckles para resolver essa briga com o Sonic, enquanto ele vai atrás da Esmeralda. Nessa hora, o Knuckles percebe que foi traído, ficando pistola da vida. Mas com todo o poder que o Robotnik ganhou da Esmeralda, ele foge de lá, destruindo tudo e deixando os dois para serem enterrados vivos. O Knuckles é acertado por uma coluna imensa e acaba caindo na água, sobrando para o Sonic salvá-lo. E ele quase vai de vala nessa aí, porque não soube administrar o ar direito. E é surpreendentemente salvo pelo Knuckles, que só fez isso por estar em dívida. E ele detesta dívidas. Os dois se empenham e o Tails aparece para levá-los até Robotnik, que volta para Green Hill para se encontrar com a Agente Stone. Agora todo poderoso, ele cria um robozão para acabar com todos. Sonic, Tails e Knuckles se juntam para acabar com ele. Enquanto Sonic usa sua habilidade de irritação para distrair o Doutor, Tails e Knuckles invadem o robô. Knuckles arranca na marra a esmeralda dele. No último instante de suas forças, Sonic consegue pegá-la e é salvo pelo Tom e pela Maddie. Mas não adianta muito, porque o Doutor estava do lado deles e consegue pisoteá-los. Mas eles não desviveram. A esmeralda chegou a se esfarelar inteira, se tornando mini diamantes, indo parar no peito do Sonic, deixando ele extremamente forte, amarelo e conseguindo segurar o pisão do robozão, derrotando o Robotnik. As esmeraldas saem do peito do Sonic e ele acaba voltando ao normal, ficando azul de novo. O trio improvável se compromete a proteger a esmeralda, não deixando que ela seja usada por pessoas ou criaturas mal intencionadas. E a aventura dos três, mais o Tom e a Maddie, termina um dia jogando beisebol e saindo para tomar sorvete. E assim termina o segundo filme de Sonic.
Agora vamos para a continuação. No planeta Cogumelo, quando o portal se abre e os alienígenas passam por ele, o Dr. Robotnik sussurra algo como Klaatu Barada Nikito, Clato Barada Nicto. que são palavras de encantamento do filme Arm of the Darkness, usado pelo protagonista Ash para voltar para casa depois de ele viajar no tempo. Quando Sonic banca o super-herói no início do filme, ele se denomina como a Justiça Azul, fazendo referência ao Batman, quando diz ser o herói que eles precisam e merecem. Até o Tom fala isso. Logo quando o Knuckles aparece e persegue Sonic, Sonic chama ele de Clifford, o gigante monstro vermelho, fazendo uma referência ao desenho do Clifford, o cachorro grandão e vermelho. A Esmeralda Mestre, item que Robotnik busca no segundo filme, é o mesmo que ele procura no jogo Sonic 3, Sonic and Knuckles. Pelo fato de Velozes e Furiosos terem carros rápidos e se tratar disso nos primeiros filmes, sim, pra mim só os primeiros filmes são bons e sobre carros rápidos. Sonic é super fã da franquia e sempre que pode, ele faz referência a ela. Como na hora que ele relaciona a treta de Vin Diesel e The Rock com a dupla da Garra Longa contra de Knuckles. Como o Vin Diesel e o The Rock. A cafeteria que o agente Stone trabalha faz referência ao jogo de Tetris, Dr. Robotnik's Min Bean Machine, do Sega Genesis de 1993. O Wade, amigo policial do Tom, compara os poderes dados pela Esmeralda de transformar os sonhos em realidade com o que acontece no filme Os Caça-Fantasmas. Igual ao Homem Marshmallow dos Caça-Fantasmas. Várias partes do filme foram tiradas do jogo Sonic the Hedgehog 3. Uma delas é a parte que o Sonic e o Tails estão na Sibéria, no meio da neve, e o Sonic até esquia, referenciando a fase Ice Cap Zone. Enquanto Knuckles e Robotnik fogem das armadilhas do tempo, uma bola cheia de espinhos começa a rolar atrás dele, sendo uma referência ao filme Indiana Jones e o Templo da Perdição. Enquanto mostra para Knuckles onde o Sonic está, um holograma de Metal Sonic aparece na mesa do Doutor. A organização que o futuro ex-noivo da Rachel trabalha, conhecida como GUN, apareceu pela primeira vez no jogo Sonic Adventure 2, e é a franquia de jogos que trouxeram os humanos para o universo do Sonic. O robozão criado pelo Robotnik perto do final do filme é o chefe final do jogo Sonic the Hedgehog 3. Esse robô gigante é muito difícil de manusear. Robotnik pede que Stone dê uma lida no manual, que se parece com a capa dos jogos do Sega Genesis. Antes de ser derrotado pelo Sonic Amarelo, Robotnik diz ter pessoas boas dos dois lados da história, sendo uma referência a uma fala de Donald Trump sobre um comício na Virgínia com a presença de supremacistas brancos. No final do filme, o exército está procurando pelo Robotnik, não sabe se ele ainda está vivo ou se vão achar partes dele. Uma das soldadas fala para o capitão que eles encontraram os arquivos com uma coordenada que dá para a localização do projeto ultra secreto conhecido como Projeto Shadow. E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, tenha relembrado vários acontecimentos, curiosidades e easter eggs dos filmes relacionados com jogos e tudo mais. E aproveite o terceiro filme no cinema. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.